E o plano de contingência que está sendo adotado aqui em Santa Catarina, ele está dando uma chacoalhada bastante grande, tanto a nível público quanto privado, para sair para algumas instituições saírem daquela zona de conforto. E isso é altamente positivo, porque o que a gente tem observado, sendo bastante genérico, né? Muitas instituições elas saíram na hora vai, né? É o problema, a gente vê o que faz, para procedimentos estruturados. Eu sempre uso um exemplo nos nossos treinamentos, que se tiver 20 pessoas dentro de uma sala e alguém berrar fogo, provavelmente as 20 pessoas não vão conseguir sair de dentro da sala, porque vão ser 20 pensamentos diferentes. Um quer pular a janela, outro quer pela porta, outro Exatamente. debaixo da mesa. Exatamente. E quando tu tem um plano estruturado, que as pessoas têm uma noção do que fazer, aquelas 20 pessoas vão achar a porta, vão sair de uma forma ordenada e provavelmente lesões, ferimentos, até mesmo óbitos serão evitados. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, está no ar mais um episódio do nosso podcast Conversa Formada. Eu sou o professor Paulo, aqui no estúdio comigo o professor Alex. Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Iniciando a gravação de mais um Conversa Formada com um tema aí bastante importante, que a gente muitas vezes pensa que está distante do nosso dia a dia, mas ele tá por aí escondidinho muitas vezes. É um daqueles temas que nós gostaríamos de não ter que gravar. Perfeito. Mas a gente está gravando e a gente vai falar sobre a questão da segurança nas escolas, porque infelizmente na nossa história recente de Santa Catarina nós tivemos casos como o município de Saudades e o município de Blumenau, Saudade em 2021, Blumenau em 2023, onde aconteceram ataques em escolas. E aí é sobre isso que a gente vai falar e hoje o nosso episódio tem como título Muito Além dos Muros, como tornar as escolas mais seguras. Participam conosco deste episódio o Marcelo de Valau da Silva, que é coronel da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina e também especialista em segurança pública e gestão de crise. Seja muito bem-vindo ao Conversa Formada, Marcelo. Muito obrigado, professor. É uma satisfação muito grande vir aqui conversar um pouco com vocês, trocar algumas ideias e trazer algumas ideias, né, para melhorar um pouco mais a proteção, a segurança das escolas. Maravilha. E também está conosco aqui a Rosane Kunen, que é secretária de Educação do município de Joaçaba. Seja bem-vinda ao nosso programa, Rosane. Obrigada, Alex, Paulo, pelo convite, ao Marcelo, que já é parceiro aí da municipalidade, da Secretaria Municipal de Educação. Fiquei muito feliz, né? Registro aqui o convite, porque é um tema pertinente, ele faz parte da gestão escolar, né? Seja pública, privada, e esperamos e desejamos que hoje a gente possa compartilhar um pouco do trabalho que temos feito, né? Juntamente não só com a assessoria do Marcelo, mas também com todo o time da Rede Municipal de Ensino de Joaçaba, esperando inspirar aí quem depois ouvir e assistir o Conversa Formada para ter algumas ideias e a gente fazer um trabalho integrado e estruturado em toda a nossa região. Maravilha, professor Paulo já na abertura do nosso programa falou, né, de alguns episódios aí que nós tivemos aqui no nosso estado, né, em Santa Catarina, Saudades e Blumenau, infelizmente, né? Mas aí eu pergunto para vocês, para a gente começar esse nosso bate-papo aí, esses ataques ocorridos aí nas escolas nos últimos anos, eles mudaram a forma de como a gente enxerga ou como os gestores estão enxergando a segurança no ambiente escolar? Com certeza, acendeu um alerta, acredito que para todos nós, principalmente Santa Catarina, que é considerado um estado seguro, né? Então fez com que essa situação atenuou, né, e trouxe à tona um compromisso maior de um trabalho articulado entre os órgãos competentes, né, como a própria legislação já prevê, né, a segurança é dever do Estado, mas responsabilidade de todos nós, e nós tivemos que trazer essa responsabilidade também para dentro do ambiente escolar, para todos os ambientes públicos, mas em especial no ambiente escolar, né, até um dado para que o público entenda
entenda, hoje, simultaneamente, as nossas 14 unidades escolares, falando só da rede, são 4.000 pessoas dias dentro de um único ambiente. E nós precisamos ter este olhar, esse cuidado, essa atenção em relação à segurança, né, física e patrimonial da comunidade escolar, dos usuários dos serviços da educação. E de lá para cá, com esses episódios recentes, Joaçaba estruturou, né, o município, junto com os órgãos competentes, a segurança nas escolas com trabalho estruturado e de forma contínua e gradativa, que é o que vai fazer com que a gente esteja melhor preparado. Marcelo, a Rosane muito bem colocou, você pega um colégio, são milhares de crianças, de jovens, de professores, de pais que circulam por ali. É complicado fazer a segurança? Eu vou, só antes de você responder, eu só pegar um resgate histórico, eu falei da questão, infelizmente, saudades em 2021, Blumenau 2023, só pra gente lembrar, 2021, saudades, um jovem de 18 anos invadiu uma creche com uma adaga e atacou crianças e professores. Em Blumenau, 2023, um homem de 25 anos pulou o muro de uma creche Cantinho Bom Pastor, e com uma machadinha atacou as pessoas. Então, assim, tem muro, tem a cerca, é uma situação física, é uma situação psicológica. Como é que a gente consegue fazer uma segurança para um pai que está acompanhando nós, hoje uma mãe que deixa a criança no colégio lá e às vezes fica com o coração na mão, sabendo que o colégio vai fazer de tudo para proteger aquela criança, mas na parte técnica, como proteger? Bom, é uma questão bastante complicada e a gente pode colocar que é um investimento a longuíssimo prazo. Eu vou pegar exatamente um termo, uma questão que tu utilizaste, é o pai que deixa o filho na escola, que entrega, o pai, a mãe, entrega o seu bem mais precioso, né, para outras pessoas ensinarem e protegerem. A segurança ela começa em casa. Isso é ponto pacífico. Hoje, a gente percebe vários fatores, né, que as famílias elas estão um pouco mais distantes dos seus filhos. Eu sou de uma geração que o meu pai me levava para a aula, me buscava na aula, a mãe me perguntava como que eu tinha ido, o que tinha acontecido, me perguntava se eu tinha feito os temas, se eu estava com alguma dificuldade. Tinha que prestar contas. Tinha que prestar contas, né? E isso aí, algumas dessas situações a gente foi perdendo, né, ao longo do tempo. Então esse distanciamento das famílias muitas vezes não percebe que a criança ou adolescente ele está passando por algum tipo de problema. E isso vai se avolumando, vai criando corpo ao longo do tempo. E a gente tem que ser bem sincero, ninguém acorda de manhã assim e diz, não tem nada para fazer hoje, eu vou atacar uma escola. Ele vai construindo esse processo que muitas vezes começou lá atrás. Então o primeiro passo é as famílias participarem da vida dos filhos. Orientarem, corrigirem, estarem presentes. O segundo passo é a gente sair de um sentimento de negação, que eu acho que talvez, de uma forma muito ruim, né, é o grande mérito de Blumenau. Blumenau ele deixou bem claro que não é só nos Estados Unidos que acontecem ataques a escolas, não é só na Europa, não é só lá fora, acontece aqui no Brasil. Então, talvez a gente passasse por um certo sentimento, aquele sentimento que aqui não vai acontecer. Aconteceu. Se a gente pegar os casos dos últimos 25 anos aqui no Brasil, nós temos quase 100 mortos em ataques a escolas. É um número muito significativo. Então a gente tem que sair, tem que participar da educação dos filhos, tem que sair do sentimento de negação e a gente tem que sair do improviso. Até basicamente Blumenau, muitas questões da proteção, da segurança das escolas tinha uma visão extremamente bem intencionada, não se discute, isso aí, a boa intenção era enorme, só que muitas vezes não era técnico. Muitas vezes se colocava toda a responsabilidade da proteção de uma escola em cima de uma câmera, mas você não fazia registro da imagem, se você visse alguma coisa acontecendo na imagem, você não tinha ninguém treinado, capacitado para ir até o local e verificar o que estava acontecendo. Muitas vezes, vamos aumentar a altura do muro. Ok, você passou a ter um muro alto, mas como é que está o controle de acesso da escola? Os alunos entraram e o portão ficou fechado ou ficou aberto? Alguém... Eu vou pegar o exemplo aqui da UNOESC, agora quando eu cheguei, eu não entrei aqui porque a rádio UNOESC está dentro da área da escola.
tinha uma porta fechada, alguém foi lá abrir para mim. E tem que ser assim, isso não é improviso, isso é técnico. Então você precisa ter toda uma visão de conjunto para você ir muito além de um muro alto, muito além de uma câmera. Você precisa ter pessoas que prestem atenção no que acontece, que identifiquem comportamentos, que haja um incentivo, que é algum comportamento diferente. Não vou entrar na questão do que é o comportamento diferente, não é o nosso foco, mas algo que chame a atenção, que se leve para a direção da escola, coordenação pedagógica, para que se comece a prestar atenção. Porque senão não adianta você ter um muro alto, você ter um monte de câmera, você ter vigia, enfim, se você não faz essa visão de conjunto. E eu acho que a grande infelizmente, né, a grande vantagem de Blumenau foi que deu essa sacudida para que muita gente saísse dessa zona de conforto e passasse a ter um pensamento mais técnico. Olha, a gente tem que mudar a visão. Uma questão que você até na tua fala tu pegou, né? Muro alto. Eu vejo que na maioria das vezes, quando a gente fala em segurança escolar, a gente pensa do muro para dentro. Não. Mas nós não observamos, e você comentou, comportamentos internos que estão no nosso meio que eu digo, né, das pessoas que convivem diariamente naquela escola. E aí eu pergunto a Rosane, né, enquanto aí secretária de Educação de Joaçaba, e o Marcelo, que estão trabalhando nessa parceria também com o município, como que a gente pode, né, sei lá, observando, ou tem algumas características quais são os específicas, sinais? Sinais que trazem isso à tona. Sim. Para mim saber que o perigo também pode estar no meu ambiente interno. Bem pertinente, Alex. Até gostaria, antes de responder a tua pergunta, colaborar com um comentário que o Marcelo fez em relação ao contexto familiar, as responsabilidades, e dizer para a sociedade que essa responsabilidade ela não pode ser transferida, ela não pode ser cobrada, ela não pode ser só da escola, não pode ser só da gestão administrativa, né, ou aqui da UNOESC, o ambiente que a gente está. A responsabilidade é de todos, né? Então não podemos transferir a responsabilidade somente para o Estado quando a gente fala em segurança. Por isso da importância desta conversa hoje, né? E também desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Em relação ao muro alto, primeiro que a gente é contra, porque hoje muitos dos nossos alunos já vivem em ambiente muito fechado, como são os apartamentos. Isso tem comprometido a questão emocional dos alunos também, né? Então, hoje, com este trabalho todo, trouxe uma visão de a gente olhar de dentro para fora e de fora para dentro a escola. E começar a observar, assim, comportamentos. Tanto que a gente definiu alguns pilares, Alex, para trabalhar a segurança, né? Lá em 23, quando constituímos, após o episódio de Blumenau, que constituímos um grupo de trabalho para desenvolver o protocolo de segurança nas escolas da rede municipal de Joaçaba, nós definimos segurança física, sim, que ela é muito importante, que traz todo esse cuidado humano e patrimonial, com envolvimento de tecnologia, que a gente pode abordar um pouquinho mais. Estamos, na verdade, quebrando os muros que nós tínhamos. Quem estiver passando pelas nossas escolas, nós entendemos que nós precisamos ter visão também de dentro para fora. Estamos colocando o gradil na altura adequada hoje e melhorando os sistemas de monitoramento, como vocês também fizeram aqui na UNOESC, que ele tem se mostrado mais eficaz, né, na agilidade, no tempo de resposta, no botão de pânico, no monitoramento. E nós definimos os treinamentos também, mas principalmente nessa parte que tu traz, nós definimos a cultura de prevenção à violência e um trabalho de promoção de saúde mental, que é olhar, e o Marcelo nos traz muito porque nós temos públicos diferentes. Nós temos o Centro de Educação Infantil, que nós temos desde bebês de 4 meses, né, já conosco, essa faixa etária que o município atende, que as escolas atendem, na sua maioria, e as escolas de ensino fundamental, que já são os maiores. Então, para cada se adaptou o treinamento de preparo de acordo com o contexto que se tem da escola, da condição do aluno naquele momento, dos pequenos, como é que nós vamos unir, engajar esse grupo no momento de salvar, no momento de resgate, no momento de fugir, de se esconder, então, os ou de lutar, né? Já foram há 3 anos, Paulo, toda a comunidade escolar, daí sim, não é só o professor, é a merendeira, é o auxiliar, é o terceiro, é o estagiário, e não só os alunos. O ano passado a gente vem no processo de evolução, nós construímos um planejamento, primeiro que financeiramente tu não consegue abraçar e fazer tudo o que precisa. Então a gente fez um planejamento definindo o primeiro pilar, a segurança física,
e em paralelo fazendo alguns trabalhos que a gente chamava de arte-terapia, que é trabalhar as emoções do aluno, porque nos maiores a gente pode ter surtos, o agressor pode estar dentro da escola, não fora da escola. Então, todo esse conhecimento técnico o Marcelo trouxe para nós, e a partir do momento, então, a gente está numa construção gradativa hoje, das 14 escolas, 8 já estão adaptadas com gradil, mais 4 devem ficar prontas este ano ainda, com melhor adequação. Todas elas passaram por uma revisão de monitoramento, instalação de botão de pânico, até porque Joaçaba, para quem não sabe, nós temos uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores que trata, né, dessa orientação e desta condição que a gente precisa atender quando se fala de segurança nas escolas, e fizemos um treinamento, porque a equipe precisa saber como agir, numa simulação real, no dia que cada escola fez, porque tem o seu ambiente, e o mais legal que eu gostaria de compartilhar é que, assim, a partir deste treinamento, os professores em sala, a gestão escolar, toda a equipe que circula nos ambientes comuns da escola, começaram a perceber os obstáculos que a escola tinha, não é, Marcelo? Mudaram até os armários de lugar para ter mais visibilidade, na rota de fuga se observou melhor São isso. pequenos detalhes que fazem diferença. É o que está fazendo a diferença para nós com o treinamento. E o ano passado nós treinamos os alunos do 6º ao 9º ano. Porque, como eu disse, a responsabilidade é de todas, de todos, né? Então foi isso que a gente fez e ampliamos uma psicóloga nas escolas para este olhar de conflito, de gestão, de trabalhar as emoções dos nossos alunos, né? Então, e a gente tem uma novidade aí, depois o Marcelo deve comentar, que é o nosso plano para 2026, né? Além da adequação, lá já fizemos o plano de emergência e crise, que agora a gente está adequando para o Plancom, né? Então, já há 4 anos nós temos o nosso plano de emergência e crise. Cada escola e o prédio da secretaria, onde funciona a biblioteca municipal, nós temos o plano de emergência com todo o mapeamento do entorno, com todos os riscos possíveis, e agora a gente está adequando ao Plancom, envolvendo e aproximando mais, inclusive, a defesa civil, frente às condições climáticas, porque a gente não está falando aqui só de ataque, a gente está falando do cuidado lá com a parte elétrica, como a gente tem visto recentemente acontecendo em hotéis, mas nas escolas poderá acontecer em qualquer ambiente. É uma situação de vendaval, tem unidades próximas com muitas árvores, muito mato, dificuldade de comunicação, como é que a gente resolve. E a equipe foi se instrumentalizando de uma forma, né, Marcelo, que nos surpreendeu. Houve um próprio movimento de alguns gestores de comprar, como alguns espaços são muito grandes e de difícil visibilidade, com 2, 3 pavimentos, a equipe comprou os walk-talk, né, para se comunicar. Por exemplo, dentre tantas outras pequenas ações que estão nos deixando mais confiantes e mais seguros, né, no trazer o sentimento de estar mais preparado. E uma outra observação que a gente fez, o comportamento humano no momento do simulado real. Então, a gente cancelava as aulas, comunicava os órgãos competentes, a vizinhança, para saber o que estava acontecendo naquele momento de evacuar a escola. Não, né? E a gente observou quem trava, a gente observou quem precisa de mais ajuda, o ritmo do grupo ao evacuar, por exemplo, o espaço, ideias que surgiram de botar os bebês nos carrinhos e às vezes tinha um pequeno obstáculo no meio, a gente já está ajustando para o carrinho passar rápido, né? Tomara que nunca precise, que foi o que vocês disseram. Você uma prevenção para que nunca precise. E a Rosane está trazendo o caso muito bom de Joaçaba, mas eu queria saber de você, Marcelo, do Oeste Santa Catarina, porque você é de São Miguel do Oeste, você presta essa assessoria de segurança para todo o Oeste. E esse nosso podcast, ele vai a Chapecó, vai a São Miguel do Oeste, vai a Maravilha. Se você observa que, assim como Joaçaba, os municípios desse nosso grande Oeste catarinense estão adotando essas medidas, estão enxergando a segurança com outros olhos também. O quadro está mudando uma rapidez bastante grande. E aí eu vou pegar a questão do plano de contingência do Plancom. Joaçaba Joaçaba largou na frente. 2023, né? 23, a gente começou a estruturar. Ali, Joaçaba, porque eu cheguei em 2022, né, Marcelo? Talvez a gente tivesse feito antes. Isso aí. Joaçaba largou na frente. Nós fizemos a gente chamou de plano de emergência, com o foco na grave ameaça à vida. Foi feito todos esses estudos que a Rosane citou. E o plano de contingência que está sendo adotado aqui em Santa Catarina, ele está dando uma chacoalhada bastante grande, tanto a nível público quanto privado,
para sair para algumas instituições saírem daquela zona de conforto. E isso é altamente positivo, porque o que a gente tem observado, sendo bastante genérico, né? Muitas instituições elas saíram na hora vai, né? É o problema, a gente vê o que faz, para procedimentos estruturados. Eu sempre uso um exemplo nos nossos treinamentos, que se tiver 20 pessoas dentro de uma sala e alguém berrar fogo, provavelmente as 20 pessoas não vão conseguir sair de dentro da sala, porque vão ser 20 pensamentos diferentes. Um quer pular a janela, outro quer pela porta, outro Exatamente. debaixo da mesa. Exatamente. E quando tu tem um plano estruturado, que as pessoas têm uma noção do que fazer, aquelas 20 pessoas vão achar a porta, vão sair de uma forma ordenada e provavelmente lesões, ferimentos, até mesmo óbitos serão evitados. Então todo esse procedimento ele mudou radicalmente o quadro, não só no oeste de Santa Catarina. Eu trabalho também no Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul a gente observou também um movimento de mudança nas questões da segurança. E junto com isso, as instituições de segurança pública também buscaram uma intensificação de treinamentos, de conhecimentos, porque temos que ser sinceros, eu estive 31 anos na Polícia Militar de Santa Catarina, a gente trabalhava, considerava essa hipótese, mas não era exatamente um foco que se atuava. Hoje, eu já participei de exercícios simulados da Polícia Militar como observador da situação, então se percebe que houve já um desenvolvimento no know-how, um conhecimento que foi agregado que é altamente positivo. Infelizmente, né, no conjunto todo dos planos de contingência, treinamentos, seja inclusive dos órgãos de segurança, por conta de uma fatalidade que aconteceu. Agora, se a gente analisar do ponto de vista gerencial, isso é um procedimento, né? É um PDCA, né? Você planeja, executa, avalia e faz a implementação das mudanças. Tem muita coisa para fazer? Sempre vai ter, sempre. Sempre tem alguma coisinha para ajustar. 100% completo, né? Exato. Mas vai inibir ao máximo. Se a gente cria dificuldade, aquela pessoa que está mal intencionada, ela vai no lugar onde ela não vai encontrar essa dificuldade. Então, quanto mais barreiras a gente colocar, seja efetivamente a barreira física, treinamento, plano de contingência, você divulgar a preocupação, você ter aquela câmera ali mostrando, ali dando a ideia que a pessoa está sendo observada. Se eu estou mal intencionado, eu vou buscar algum outro lugar que não vai ter a câmera ou não vai ter... a gente sabe que o pessoal não treinou, que tem alguma outra facilidade. Então está havendo sim uma mudança muito grande na cultura de segurança, nos procedimentos, no investimento, mas o caminho ainda ele é longo, né? Como a Rosane citou, a gente sempre tem aquela questão da dotação orçamentária. Claro. A gente Mas dá para fazer. Bastante já. Avança e dá para fazer. Muito. Com planejamento, entendendo as condições e as necessidades, né? Mas tem algo que não gera custo, mas sim engajamento, não precisa de investimento, né, Marcelo? Que o nosso intuito esse ano é estabelecer a rede de segurança. Então, a escola é da comunidade, ela não é do município. E tendo este entendimento, nós pretendemos iniciar um trabalho coordenado, estruturado tecnicamente, mas criar uma rede de segurança para cada unidade escolar, com a vizinhança, com as pessoas da comunidade. A gente já se sente cuidado. Sim. A gente, de uma certa forma, se sente protegido. Ali, quando aconteceu o episódio em 2023, nós observamos as famílias procurando os nossos gestores para relatar, olha, qualquer dificuldade estamos aqui, na nossa escola nós estamos cuidando de todos os nossos alunos, porque o bem mais precioso de um pai e de uma mãe é o seu filho que está na unidade escolar. Então, a gente percebeu esse movimento também vindo dos pais até a escola e dizer, olha, a gente está atento, a gente está colaborando com vocês, a gente também faz um monitoramento aqui no entorno da escola, e é isso que a gente precisa fazer, e isso praticamente não vai gerar nenhum investimento. Então, é possível fazer engajando e responsabilizando a cada um de nós, né? Beleza, obrigado. Peço licença para vocês, a gente vai fazer um intervalinho, 2 minutinhos e a gente já volta.
Tem escolhas que são simples de se fazer. Já outras exigem um pouco mais de tempo. E quando se trata das escolhas para o nosso futuro, sempre escolhemos pelo melhor. Chat, qual a melhor universidade comunitária de Santa Catarina? Mas é claro que é a UNOESC. Seletivo de Inverno UNOESC 2026. Inscrições abertas. Até as IAs já sabem, a melhor escolha é a UNOESC. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada de hoje, que tem como tema segurança no ambiente escolar. Participam conosco o Marcelo de Valau da Silva, que é coronel da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina e também especialista em segurança pública e gestão de crise. E também está conosco a Rosane Kunin, que é secretária de Educação do município de Uaçaba. Primeiro bloco, contextualizamos algumas questões técnicas do que diz respeito à segurança no ambiente escolar e agora vamos dar mais uma ênfase mais para a parte prática, né, Paulinho? O que fazer? O que fazer? E aí eu abro esse segundo bloco aqui perguntando para vocês se existe um perfil ou sinais de alertas que podem indicar que algum estudante ou algum membro da comunidade escolar está mal intencionado. Ou até fora da comunidade escolar, né? Um perfil, a pessoa faz alguma coisa. Bom, existe vários estudos, né, nessa questão que levam, normalmente quem faz esses ataques a perfis de psicopatia, de esquizofrenia, vamos generalizar assim, né, de doenças mentais. Muitas vezes são pessoas que eu comentei, né, que ninguém acorda de manhã e diz que vai fazer um ataque, né? O problema ele começa a ser construído muitas vezes lá na infância. Vítima de abuso sexual em casa, vítima de violência física, que aí isso aí acaba muitas vezes evoluindo para questões de bullying no ambiente escolar ou em outros ambientes. Então ele começa a ir construindo todo um sofrimento psicológico que ele começa a direcionar para determinados perfis de pessoas. Muitas vezes, perfis religiosos, opções sexuais, opções de gênero, tem um rol bastante grande. E ele começa, efetivamente, a dar alguns sinais. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Então não tem um padrão? Não. Não tem um padrão? Não tem. Não tem. E até eu vou me permitir abrir um parênteses, né? Muitas vezes, quando acontece esse problema, alguns órgãos de imprensa batem em cima de um estereótipo. O cara que se veste de preto é isolado na sala, ouve heavy metal. Não, não tem. O que muitas vezes essa pessoa indica? Ela começa a demonstrar um interesse diferenciado por violência, ela agride verbal, fisicamente, psicologicamente, amigos, colegas, professores, e ele não tem nenhum tipo de arrependimento em relação a isso. Ele acha que é normal esse tipo de ação. Ele começa... para nós brasileiros isso é um meio estranho, mas a gente encontra isso aqui nos perfis, a questão da supremacia branca, a supremacia ariana, questões eugênicas. Ali para o nosso ouvinte aqui no podcast, mas que coisa maluca isso? Sim, é maluco. A gente percebe muitas vezes um direcionamento, ele tem uma frustração com um determinado tipo de situação e aí ele direciona. Existe casos dos Estados Unidos, e nesse ponto o americano ele nos dá um show, ele pega um caso desses de ataque e ele volta lá no berçário do atacante para ver o que aconteceu por ali. Há casos que iniciaram de um aluno se sair melhor do que o atacante, de quem realizou o ataque, o agressor, sair melhor academicamente, em esportes, e ele começar a desenvolver aquele sentimento. Tem um caso bem emblemático foi um ataque a uma universidade, de uma mulher que estava cursando pós-doutorado, que ela perdeu a bolsa de estudos para um rapaz, acho que da China, e ela realizou um ataque
dentro da universidade, e na pesquisa que foi feita, se encontrou que há 30, 40 anos antes, ela começou a sofrer dentro da escola, ela começou a perder oportunidades acadêmicas dentro da escola, então a coisa estourou 40 anos depois. E isso é tudo questão psicológica. Mas o que, assim, efetivamente, o que a gente tem que prestar atenção? Aquele interesse estranho por violência. Mas não é o cara querer assistir um filme de Não, guerra. não. O que é interesse estranho por violência? Vamos dar um exemplo. Não, é a pessoa que agride, que acha que está certo a agressão. E não tem remorso. Né? Ele não tem remorso. E até, eu vou pegar essa situação do filme. Dali. Não... Tem muito jovem, desculpa te interromper, que joga jogo que é censura de 18 anos e guerra e ataque, e até tem pai que fica preocupado, diz, meu Deus, vai virar o quê essa criatura? Quando essa pessoa ela já está num sofrimento psicológico, aí isso pode se transformar num gatilho. Aí sim. Mas não é o jogo, não é o filme. Não é o jogo, o filme sozinhos que vão fazer isso. Eu vou trazer um exemplo, eu não vou citar o nome do filme. O primeiro ataque em massa registrado no Brasil é de 1990.